Capítulo 3. Localização do Reino Celestial. Corolário 1. Localização de Reino Celestial. Além do trono de Deus, os mundos celestiais do Pai Eterno e, na verdade, todo o Reino Celestial, estão no glorioso núcleo ou região central de nossa galáxia, a Via Láctea. Os princípios do Evangelho nos quais este capítulo se baseia. Abraão viu, através do Urim e Tumim, a grande estrela Colobe que estava mais perto do trono de Deus. Abraão 3, 2, que Colobe foi a primeira das criações de Deus. Facsímile 2, de Abraão, e que Colobe é o maior de todas as estrelas. Abrão 13:16, e que ele governa todas as estrelas pertencentes à mesma ordem, terra, em que ele, Abraão, surgiu. Abraão 3, 3. As Escrituras também declaram que o trono de Deus está no meio de todas as coisas. Dândico 88:13. Isso provavelmente significa no centro da galáxia da Via Láctea. Deus está no centro do trono de Deus. Seu assento ou lugar de governo não está para um lado, mas onde se espera que ele esteja, exatamente no meio de suas criações. Considere as seguintes citações: Deus que se senta em seu trono, que existe em o seio da eternidade, que está no meio de todas as coisas. Dândico 88:13, ênfase adicionada. Ele entende todas as coisas, e todas as coisas estão diante dele, e todas as coisas estão ao seu redor. Dândico 88:41, ênfase adicionada. 21 Linem Hilton. Teorema de Colobe. Para encontrar nosso lar celestial, devemos buscar um lugar central. Será um lugar perto de Colobe e das outras grandes estrelas regentes, que controlam e governam a Terra, porque Abraão disse, e vi as estrelas, e que eram muito grandes, e que uma delas estava mais perto do trono de Deus, e havia muitos dos grandes que estavam perto, e o Senhor disse, estes são os que governam, e o nome da mais velha é Colobe, porque ela é próxima de mim, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Eu escolhi este para governar todos aqueles que pertencem à mesma ordem daquela em que você está. Abraão 3, 2-3. Colobe é a maior estrela. Nosso Sol governa a Terra, mas não é de forma alguma o mais poderoso entre as estrelas. Nosso Sol, por sua vez, é governado e se move em uma grande órbita em torno do núcleo da Via Láctea. Aqui temos um conglomerado gigantesco de estrelas de tamanho e complexidade tão grandes que está realmente além de nossa compreensão. Aqui no centro está uma concentração de estrelas gigantes antigas de massa e radiação impressionantes que o identificam como o lugar mais exótico do universo. A teoria neste livro identifica o núcleo da galáxia como as chamas de fogo circundantes, também ... o trono refulgente de Deus. Dândico 137, 2-3. Colobe, a primeira e mais poderosa estrela do Pai Celestial, está no centro, e o globo. Dândico 130, 7, ou Urim e Tumim nos quais ele reside. Dândico 130, algumas descobertas da astronomia moderna que tendem a apoiar o teorema Colobe. Clusters de estrelas no núcleo galáctico do Milky Way. O núcleo da galáxia, que é quase todo coberto de nossa vista por nuvens de poeira, está localizado na direção da constelação de Sagitário. No hemisfério norte, em uma noite de verão, ele pode ser visto na parte inferior do horizonte sul. De acordo com o Dr. Alois Shapley da Universidade de Harvard, muitas das estrelas na região central da galáxia estão em rotação fechada ao redor do núcleo, como pode ser visto por sua luz intermitente. Shapley disse, centenas de estrelas variáveis e muitos aglomerados e nebulosas difusas foram estudados na área de Sagitário. Muito ainda precisa ser feito com as estrelas da massa central, ou núcleo galáctico, que parecem estar localizadas a uma distância de 30.000 anos-luz. Ele controla o movimento do nosso Sol e das estrelas vizinhas e, dessa forma, determina a duração do ano cósmico, galáctico. 6 As estrelas centrais são únicas. Falando das estrelas na região central da galáxia, Book concluíram, as estrelas que povoam o núcleo são muito diferentes. Estrelas de população tipo 2, daquelas encontradas nas regiões espirais externas. Estrelas de população tipo I. 7 O astrônomo britânico Freddie relata, as estrelas em galáxias elípticas e as estrelas nos núcleos das espirais são estrelas velhas como as estrelas nos aglomerados globulares. Em contraste, aqueles que são gigantes azuis e supergigantes muito luminosos são estrelas jovens. Estrelas jovens são encontradas apenas nos braços das espirais. 8 Nossa teoria requer tal distinção, porque as estrelas no centro devem ser do tipo celestial criado primeiro, e aquelas nas regiões externas do tipo terrestre e celestial, criadas posteriormente. O núcleo das galáxias externas.
Embora uma visão direta do núcleo de nossa galáxia esteja em grande parte obscurecida pela poeira, é possível ver muitos detalhes exatos de um núcleo celestial observando nossa galáxia irmã, Andrômeda, M31. O astrônomo Joseph Asbrook relatou fotos desta parte do céu tiradas com um telescópio refrator de 30 polegadas. Ela explicou que as fotos usuais de Andrômeda superexpõem o núcleo central para desdobrar os braços espirais da galáxia. Essa técnica escondeu um núcleo denso de estrelas agrupadas exatamente no núcleo, com 4,5 centímetros de diâmetro. Esta característica deve ser cuidadosamente distinguida da condensação central ou brilho geral de Andrômeda. Em direção ao ponto médio. 9. Se todas as galáxias tivessem forma semelhante, o núcleo da Via Láctea também teria um sistema estelar antigo e fortemente grande. Compactado no próprio coração da galáxia. Temos corroboração independente disso. A massa do núcleo de nossa galáxia e dos buracos negros Bok e Bok, citados anteriormente, concluíram, pode haver um núcleo de alta densidade dentro do amplo núcleo esferoide, e a massa total desse núcleo pode ser tão grande quanto 1/10 de toda a galáxia. 10. Claramente, a massa de uma estrela Columbine, por maior que seja, não seria suficiente para controlar nosso sistema galáctico. É necessária uma grande concentração de grandes, como visto em Andrômeda, para acumular uma massa controladora deste tamanho, conforme descrito em Abraham 3, 2. Astrônomos encontraram recentemente evidências de atividade supermaliana nos núcleos de várias galáxias externas. Eles são chamados de buracos negros. Um buraco negro é definido como uma fonte de energia compacta de enorme força em comparação com a de 1 bilhão de massas solares. Isso é 1 trilhão de vezes a massa do nosso Sol. Acredita-se que um deles, encontrado no núcleo da gigante galáxia elíptica M87, tem até 3 trilhões de massas solares. Eles são identificados como buracos negros. É possível discernir que o núcleo desses grandes objetos está girando em alta velocidade. Uma medição das velocidades radiais perto do núcleo da galáxia M84, na área de Virgem, mostra uma velocidade de rotação de 400 km por segundo a uma distância de apenas 25 anos-luz do núcleo. Acredita-se que esses objetos gigantescos puxem muitas estrelas próximas em sua direção usando sua enorme gravidade. Alguns materiais são ejetados em longos jatos de partículas de matéria que se elevam perpendicularmente ao plano do buraco. Um jato desse material exótico foi medido sendo lançado diretamente a 6.500 anos-luz de distância do núcleo da galáxia 87. Essa distância é cerca de 1/4 da distância da Terra ao núcleo da Via Láctea. Os cientistas determinaram que a massa de algumas galáxias é muito maior do que a soma de todas as estrelas radiantes nelas. Eles se referem à massa extra como matéria escura, mas ninguém sabe realmente o que é matéria escura. Será que o espírito e a inteligência poderiam fazer parte dessa massa? Sabemos que todo espírito é matéria refinada e pura, Dantes 131, 7. Essas informações e uma discussão mais completa sobre os buracos negros podem ser encontradas no site. Esta nova informação nos leva a nos perguntar: pode um buraco negro existir no coração de cada galáxia? Poderia haver um buraco negro no centro da Via Láctea? Isso poderia ser uma reciclagem de velhos mundos para formar novos mundos, como é aludido assim como uma terra deixará de existir. Então outra aparecerá. Moisés 1:38. Um buraco negro também pode ser chamado de Columbine. Isso pode responder ao enigma de como planetas, luz e sóis adquirem sua rotação inicial e velocidade para girar. Poderia ser esta a maneira como Columbine envia poder e luz para a galáxia, conforme declarado no facsímile de Abraham 2, 5? Este processo poderia ser uma das maneiras pelas quais Columbine fornece o material usado na criação desta Terra. O tamanho do Columbine. Para se ter uma ideia do tamanho de Columbine, que é descrito como o maior Abraham 3, 3, considere a estrela dupla Epsilon Aurigae. Uma de suas estrelas é um supergigante amarelo 250 vezes maior que o nosso Sol. Mas seu companheiro é ainda maior, 3.000 vezes o tamanho do Sol. 11. Como Columbine é o mais antigo, ele deve ser maior que o Epsilon Aurigae. 15 estrelas fixadas no núcleo. O profeta passou muito tempo estudando a astronomia revelada no livro de Abraão. Ele registrou pacientemente o que parece ser o significado de certos hieróglifos. Sob o título do quinto grau de Joé, Joseph falou de 3 estrelas governantes, trabalhando em conjunto com outras 12 para formar o poder governante. Essa hierarquia lembra muito a primeira presidência nos 12.
Mas nem todas as coisas no céu e na terra devem dar testemunho de Deus. Sob este grau, o profeta escreveu: a terra sob o poder governante de Olebulige, Enishwondoshika e Vanrashi, que são a grande chave, ou em outras palavras, o poder governante, que governa as 15 estrelas fixas, que governam a terra, o sol e a lua, que tem seu poder com os outros 12 planetas móveis deste sistema. Olebulige, Enishwondoshika e Vanrashi são os 3 grandes poderes centrais que governam todas as outras criações, que têm sido buscadas pelos mais antigos de todos os pais, desde o início da criação. 12 As 15 estrelas fixas ou planetas, que são mencionados em nossa pérola de grande valor, Abraão Facsímile 2, 5, são nomeados pelo profeta, incluindo Kolob e os 3 mencionados acima. 1. Kolob 2. Oleblish 3. Enishwondoshi 4. Kai Vanrashi 5. Lindi 6. Zip 7. Vuzen 8. Vawist 9. Wine 10. Waiokizwan 11. Wansli 12. Kibli 13. Sheniflis 14. Flis 15. Os que informação incrível sobre o lugar perto do trono de Deus e possivelmente o núcleo da Via Láctea. Joseph continua, sob o título da segunda parte do 4º grau de Vecliflusis. Significa menos poder em sua afinidade com a primeira, segunda, terceira e quarta estrelas fixas, não tendo poder para governar outra, mas tendo poder em afinidade com outra para governar. Esta passagem parece indicar que para obter uma massa suficiente para manter a galáxia unida por meio da gravidade, é necessário aproximar muitas das grandes estrelas muito próximas umas das outras, isto é, para ter seu poder em afinidade. Como disse Abraão, estes são os que governam, e o nome do mais velho é Kolob. E havia muitos dos grandes que estavam por perto. Abraão 3, 2-3. Estrelas fixas. A ideia de uma estrela fixa ou estacionária é difícil de conceber, a menos que essas estrelas formem o núcleo exato da galáxia com todas as outras estrelas se movendo em torno do ponto fixo. Evidências adicionais de que essas estrelas estão no centro da galáxia está na explicação do profeta, os poderes centrais que governam todas as outras criações de Elohim. 14 O profeta também escreveu, que este seja o núcleo da luz. E a luz das 15 estrelas fixas está centrada aqui. 15 Prós e contras. Nem todos os santos dos últimos dias aceitam o núcleo da Via Láctea como local de Kolob. 16 Esses autores consideram que Kolob está localizado em um núcleo superior em torno do qual gira o núcleo da Via Láctea, denominado núcleo megagaláctico. Por outro lado, J. Reuben Clark Jr. argumentou que o núcleo de nossa galáxia era o local de Kolob. Ele disse: nossa galáxia tem sua própria propriedade, na realidade ela é o seu próprio céu. Referindo-se a este grupo central de estrelas em torno do qual giram as outras unidades da galáxia, bem podemos lembrar que Deus disse a Abraão: estes são os que governam, e o nome do mais velho é Kolob. Eu design este para governar sobre todos aqueles que pertencem à mesma ordem daquela em que você está. Abraão 3, 3. 17 Da mesma forma, George Reynolds e Jean Yami Jodal sugerem que o núcleo da Via Láctea é o local de Kolob, porque assim como a Lua gira em torno da Terra, e a Terra e os outros planetas neste sistema solar giram em torno do Sol, da mesma forma, o Sol tem o núcleo em torno do qual gira, Kolob. 18 Conclusão. Nossa discussão nos leva a concluir que o trono de Deus está no centro da Via Láctea, aproximadamente 27 mil anos-luz de nós aqui na Terra. Vimos que este local no céu tem massa suficiente para manter em órbita, pela gravidade, todos os sóis girando com seus sistemas solares de planetas. Recentes descobertas astrológicas confirmam o que ouvimos durante anos dos profetas sobre a estrutura dos céus. Este simples fato aumenta muito a nossa fé. O teorema de Kolob propõe que existem 15 estrelas fixas no núcleo da galáxia. Isso requer que centenas de grandes estrelas adicionais sejam agrupadas em torno dessas estrelas centrais fixas, seguidas por um cobertor de milhares e milhões de estrelas orbitando o centro da galáxia. Todos esses podem muito bem ser os mundos celestiais do Pai Eterno. Muitos desses mundos podem ter completado seu teste mortal e agora foram acelerados e celestializados ao retornarem para casa para retomar sua órbita original ao redor de Kolob. Outros podem ser novos mundos espirituais criados em preparação para uma existência corporal. Todos estes constituem o reino celestial na região central ígnea da Via Láctea.